Olá, ouvinte, eu sou o professor Afonso. Trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. Essa teologia deixa de fora da Bíblia todas as cartas do apóstolo Paulo e a parte adulterada do livro do Apocalipse, conforme está na descrição desse vídeo. Eu recebi revelação divina para desvendar os livros do Apocalipse, as cartas do apóstolo Paulo e o livro do profeta Daniel. Por isso eu trago uma linguagem um pouco diferente daquilo que se fala há cerca de 1600 anos, desde Agostinho, quer dizer, quando o cristianismo passou a ser predominantemente paulino. O assunto de hoje é: o pecado é o veneno da serpente na nossa consciência ou espírito? É para tratar do problema do pecado. O pecado é um problema muito antigo e, de certa maneira, foi tratado de uma maneira errada nos últimos 1600 anos, com a predominância do cristianismo paulino. Nos primeiros 350 anos da era cristã, tudo o que dizia respeito ao cristianismo era tratado de forma adequada, porque as pessoas tinham em seus ensinos o símbolo da fé cristã representado pelo credo niceno. Então, há uma diferença muito grande entre o que se cria naquela época, que o cristianismo era poderoso, e o tempo atual, em que o cristianismo chega ao fim. Quer dizer, o cristianismo paulino. O texto de hoje se encontra em Gênesis 4, 6 e 7. Ele é bastante conhecido. Ele diz o seguinte: o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Esse versículo é muito conhecido. É bem da verdade, como Paulo é sim e não, pessoas que pregam que as cartas de Paulo são a única palavra de Deus, infalível, inerrante, inspirada, também prego isso aqui trazendo uma abordagem adequada. Então, é porque é sim e não, ele prega uma coisa e outra, e sim e não. Mas como Paulo tem muito mais autoridade do que qualquer outra coisa que se refira a Deus, então fica aquela coisa subordinada a Paulo, que não é Paulo que eu vou mostrar para você, né? Então, o pecado precisa ser combatido com a autoridade de Jesus Cristo, e a autoridade de Jesus Cristo decorre de guardarmos os seus mandamentos. Então, os mandamentos de Jesus Cristo são a lei, que são os 10 mandamentos ou o decálogo. Então, por que que Jesus é diferente? Jesus não é como qualquer ser humano. É porque durante a concepção, o Espírito dele foi uma porção do Espírito Santo, a essência de Deus, atribuída a um ser humano, com poder suficiente para nos trazer a graça, a verdade e confirmar a lei, conforme está em João 17. Quando Jesus foi morto, Lucas afirma em 23, 46, que Jesus entregou o seu Espírito ao Pai para voltar a ser um com ele. Eu considero isso muito simples. Jesus ensinou o tempo todo que ele e o Pai eram um, quem vê a mim vê o Pai, quem pede a mim pede ao Pai. Então não tem essa questão. E, inclusive, o Apocalipse resume o cristianismo. Tiradas as partes adulteradas, conforme está na capa desse vídeo, tiradas do Apocalipse, só fica o Cordeiro e anjos resultantes de seres humanos, principalmente concentrado ali em Apocalipse 5, 11 e 12. Então é por isso que eu digo que na eternidade viveremos como anjos a serviço de Deus, porque tem muito dos nossos irmãos, bilhões de bilhões, que já estão nessa condição. Então vejamos só. A lei de Deus nos torna sensíveis ao pecado. É algo penoso porque é veneno da serpente. A lei de Deus nos leva a fazer o bem, porque o bem representa o amor a Deus e o amor ao próximo. A lei de Deus nos traz conforto e certeza da nossa aceitação diante de Deus, por fazermos o bem. A lei de Deus nos mostra a gravidade do pecado. A lei de Deus nos mostra
que se não combatermos o pecado, ele nos conquista e nos torna insensíveis ao veneno da serpente, ficamos como mortos em nossas consciências ou espíritos. A lei de Deus nos mostra que a única saída para o pecado é dominá-lo usando o poder de Deus posto à nossa disposição por guardarmos os seus mandamentos. Isso é uma história muito antiga, mitológica, porque está no mito da criação, que são os 11 primeiros capítulos da Bíblia. Mas eu digo para você que os 70 primeiros capítulos da Bíblia também são mitológicos. Pregadores, teólogos, escritores cristãos ortodoxos só conseguem enxergar as galáxias que têm a idade de até 100.000 anos, mais do que isso não. Então isso aí é coisa de Paulo, não se meta com isso, não é para você. Deixa eles pensarem como quiserem, tem todo o direito. Agora eu convido você para uma experiência muito radical, de falar somente a verdade a todas as pessoas. Jesus afirma ser o seu sim, sim, não, não. E o que passar disso vem do maligno. Isso está em Marcos 5,37. Isso é muito importante. Fugir do maligno, que o pecado foge junto. Então, falar somente a verdade a todas as pessoas em todos os contextos, levar suas necessidades a Deus em oração e estender sua mão ao seu próximo em compaixão. Essa é a grande experiência. Se isso não trouxer sentido para a sua vida, você pode ter certeza de que tem algo errado na aplicação. O pecado é realmente o veneno da serpente. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerás, isso está em Gênesis 3,4. O pecado é justamente isso, quando fazemos aquilo que sabemos que não podemos fazer. Mas a serpente disse, isso não tem nada, vai em frente. E se ele disse, nesse versículo, Gênesis 3,4, Paulo traz um trem cargueiro carregado de subversões à lei de Deus. E ainda assim, as cartas deles que foram adulteradas por Nero são consideradas a única palavra de Deus inerrante, inspiradas e infalível. Mas não foi Paulo quem realmente trouxe esse veneno, foi Nero. Nero, ele contratou sofistas, que eram pessoas especializadas em falsificações, e eles, a pedido de Nero, fizeram essas falsificações nas cartas de Paulo no livro do Apocalipse. Por isso, conforme Daniel se refere, Daniel descreve o abominável da desolação como alguém que tem o rosto do apóstolo Paulo, o corpo do império romano e o espírito do maligno, para se insurgir contra o príncipe dos príncipes. Nada mais faz as cartas de Paulo do que tentar substituir o evangelho de Jesus Cristo. Isso é uma insurgência terrível. Agora, o que nos ensina Paulo? Que nós morremos para o pecado e que o pecado não é problema. Que o pecado não mais nos dominará, que estamos mortos e sepultados com Cristo. E quem morre para o pecado não precisa mais andar nele. Precisa mesmo não. Só que nós somos carne e temos essa situação. Temos que nos colocar diante de Deus com muita força, com muito protagonismo para dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu faço aquilo que o teu poder me permitir contra o pecado. Agora, a doutrina do apóstolo Paulo, eu sempre digo que eu as resumo de uma maneira muito clara. Ele ensina que a lei de Deus é a fonte e força do pecado, que a lei de Deus, que são 10 mandamentos, é um tutor depravado, que a lei de Deus é o fundamento que conduz à morte, que a justificação é da carne em vida mediante fé somente, e não do Espírito após a morte mediante fé e obras. Jesus, Tiago e a Bíblia inteira ensinam isso. E que uma vez livre da lei de Deus e justificado, nos tornamos completamente justos, santos e retos. E que a graça assim alcançada é responsável pela nossa salvação. Não aprenda isso. Não aprenda isso. Isso é um resumo da doutrina de Paulo. Por que a doutrina de Paulo é tão ressaltada, ela é tão defendida? Porque pregadores, teólogos, escritores cristãos ortodoxos, há 1.600 anos, se comportam como advogados para dizer, olha, Paulo está realmente fazendo o pior com a lei de Deus. Está acabando com os judeus, está acabando com Deus, está
está construindo, está transformando Romanos em um manual do ateísmo. Mas nós vamos defendê-lo. Nós vamos defendê-lo. De tanto defender Paulo, esquece o resto de toda a Bíblia. E o cristianismo está acabando por isso. Peço que você deixe um like nesse vídeo, que você ative o sininho de notificação e que se inscreva no meu canal. Eu sei que esse trabalho não é um trabalho fácil, que ele é a reconstrução de um cristianismo que já existiu nos 3 primeiros séculos da era cristã, que eu chamo também de primeiro oitavo de Daniel. Eu pretendo reconstruir um cristianismo mais verdadeiro, ético e socialmente responsável. Por isso eu convido você a participar dessa obra. Para isso eu deixo aqui o meu e-mail na descrição do vídeo. E eu peço também desculpa a você por estar em um local tão barulhento, que meu vídeo sai cortado, ainda assim eu faço de tudo para que você entenda a minha mensagem. Peço a sua compreensão. Agradeço a você por ter chegado nesse vídeo até aqui e que Deus o abençoe.